Pronto. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente precisa fazer a conclusão da acentuação gráfica. Eu acho que vocês já têm informações de que terão prova na próxima, passando essa sexta-feira agora na outra. Receberam a informação? Deve ser feita pela plataforma, não sei ainda qual vai ser a que eles vão adotar. Muitos estão adotando a plataforma Zoom Educa. Não sei se vai ser o mesmo caso da escola. Provas não serão objetivas como eu imaginei, serão mistas. É o quê? Provas mistas. Na outra escola, a escola daqui, eles adotaram a prova objetiva. É mais fácil para vocês responderem, é mais fácil para a gente fazer a correção. Mas a escola já nos informou que é para a gente fazer a elaboração das provas mistas. Então, vocês terão questões objetivas e subjetivas para fazer a resposta. Então, vamos lá. Porque quando a gente tem a questão da objetiva, a gente vai pela exclusão, né? É mais simplificado. Mas aí, quando a gente não tem, se bem que assim, eu posso tentar convencer o outro escrevendo, né? Posso dar aquela enrolada. Quando é desse jeito, no objetivo ou é ou não é. Faço a exclusão ou não faço. Mas vamos lá, a gente parou. Tem uma imagenzinha para mim aqui amarelinha que eu não sei o que significa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Pronto, então não sei o que é mesmo não. Deixa aí, eu nunca tinha Não, visto. não. Eu não tô vendo sua tela, não, professor. Tá não? Vocês estão vendo os outros? Não, só você. Só eu, né? Acentuação gráfica. E agora? Agora sim. Então devia ser isso, amarelinho que eu nunca tinha visto. Na página, a gente parou a atividade na página 161. Quarta questão, confere. Certo? Certo, Paloma? Certo. Beleza. Voltando só a Sara e o Pedro para variar, né? O Pedro desistiu, o Pedro só não assiste a minha aula, como é que tá? Vocês têm notícias? Ele assiste algumas aulas. Ele mora em Campo Maior ou ele mora no interior? Campo Maior. Ai, minha gente, bora lá. Na quarta questão. Lembrando que a gente está estudando acentuação gráfica, né? Só retomando o conteúdo e ele vai até aqui na prova. A gente não vai ver outra coisa, porque essa semana a gente precisa terminar essa correção e na outra semana é só revisão, porque na outra sexta já vai ser a prova. São apresentadas a seguir 3 palavras que você provavelmente nunca nem ouviu falar. Por esse motivo, você não sabe pronunciá-las. Página 161 da gramática 360, o livro 1, tá? Principalmente porque os acentos gráficos, caso ocorram, foram omitidos. Responda às perguntas que são feitas a respeito dessas palavras. Depois, confira a acentuação delas em um dicionário. Tem dicionário? Vocês têm dicionário em mãos? Sim. Ou de fácil acesso? Sim. Bora ver aqui uma coisa. Se essa palavra é oxítona, quando é que a palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Pronto, quando a sílaba tônica é a última. Ou seja, se a tônica é má, ela deve receber acento gráfico? Sim ou não? Caso ela seja oxítona, né? Que seria a última sílaba tônica. Aí ele está perguntando se a última, esse má, seria acentuado. E por quê? Seria ou não seria? Pela regra da oxítona. Ela é terminada em quê? Em qual vogal? Paulo?
Qual é a regra da oxítona, de acentuação gráfica das palavras oxítonas? É para ser acentuado, professora. Se ela fosse oxítona mesmo, né? Por que ela seria Sim. acentuada, Paloma? Porque a última sílaba que termina em A, E, O é sempre acentuada. Pronto, perfeita a sua resposta. Segundo pontinho. Se essa palavra é paroxítona, quando é que ela é paroxítona, Caio? É o quê? Se ela, caso, esse aqui, ó, caso ela fosse uma palavra paroxítona, ela deve receber acento tônico? Aí eu tô perguntando, quando é que eu tenho a palavra paroxítona? É... Paroxita? Paroxítona. É... Paroxita, né? Tu deixa de enrolar, Caio. Quando é que ela é paroxita? Quando é terminada em I, X. Isso eu tô falando de acentuação. Eu quero saber quando é que a palavra é paroxítona. Agora aí, não sei. Paulo, Quando é a penúltima. penúltima sílaba tônica. Ela é acentuada nesse caso? Se ela realmente fosse paroxítona, ela seria acentuada? Não, Por que não seria? porque não está incluso a regra. Perfeito. Porque a regra de acentuação da paroxítona, ela é excludente, ela exclui a oxítona, a regra de oxítona. Então, se as oxítonas são acentuadas quando terminadas em A, E e O, e terminada em E em seu plural, as paroxítonas automaticamente já perdem essa regra. Muito bem. Então, ela não seria acentuada. Não, paroxítona terminada em A não é acentuada. Se ela é proparoxítona, ela deve ser acentuada? Não. Se ela fosse proparoxítona, ela teria algum acento? Todas as paroxítonas Todas as proparoxítonas são o quê? Acentuadas. São acentuadas. E quando é que ela é proparoxítona, Caio? Quando a antepenúltima sílaba. É a mais forte. E aí, o que vocês acham? Ela é oxítona? Ela é paroxítona ou ela é proparoxítona? Qual palavra que você está falando? Letra A da quarta questão, página 161. A palavra é hipoquema. Hipoquema. E por quê? Não sei. Tipo de canto coral da Grécia Antiga. Ela é oxítona, ela é paroxítona, ela é proparoxítona. oxítona. Pelo menos assim, ó. Aqui vocês viram todas as regras de acentuação gráfica, numa só palavra. Agora ele quer saber se essa palavra é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Oxítona. Ela é, Paulo, oxítona? É. E por que ela não está acentuada? Não sei. Ele está falando aqui, ó. Principalmente porque os acentos gráficos foram omitidos, caso tenha. Tá bem no iniciozinho da questão. Ela é uma palavra paroxítona. 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 Então, como é a pronúncia? A pronúncia correta dela, Paloma.
Se eu estou falando que ela é paroxítona, eu já sei que a penúltima sílaba é tônica. Como é a pronúncia dela? A Paloma? Pode responder quem quiser. Eu perguntei para a Paloma, mas se você conseguir responder, pode responder. Fique à vontade. Ó, eu vou chutar aí. Hipoquerma. Hipoquerma. É isso aí, pô. É hipoquerma. Toda vez que vocês tiverem dúvida, vai para aquela regrinha que a gente aprende lá no infantil. De chamar como se fosse uma pessoa. Hipoquerma. Né? Chama como se ela tivesse... É besta. É besta. É uma coisinha boba. É. Mas vai servir sempre para vocês em relação à sílaba tônica. Não falha. É muito difícil. A não ser que você já pronuncie essa palavra. É uma palavra que eu sempre vejo pronunciar errado. É ruim. 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 A pronúncia correta é ruim. A gente fala é ruim. É. Pois é, mas a pronúncia é ruim. Aí, quando eu já tenho essa pronúncia fixada na minha cabeça errada, eu também vou pensar na sílaba tônica errada. Igual a história do Nobel e do Nobel. Certo? Quando eu tenho essa pronúncia fixada errada, essa leitura já da palavra errada, automaticamente eu vou errar. Mas se não, eu já consigo, chamando como se fosse alguém, descobrir, marcar a sílaba tônica. Então, essa daqui, ela é paroxítona. Se ela é paroxítona, ela não é acentuada. A escrita dela está correta da forma que está aí, tá certo? Certo. Agora, a letra B. Eu vou ler do jeito que está aqui. Panacocô. Vou ler do jeito que está aqui. E ele está dizendo que é o nome de um tipo de árvore. Como ele falou no início da questão, a gente nunca nem ouviu falar essas palavras, a gente nem sabe como é a pronúncia correta. Aí ele fala assim, se essa palavra é oxítona, ela deve receber acento gráfico? Deve, Paulo. Ela deve ser acentuada? Se ela for oxítona. Deve. Recebe ou não recebe? Recebe. Recebe. Por quê? Qual é a regra? A do A, E, O. Tá vendo como seja, pelo menos a da oxítona, todo mundo já fixou. E já fixou também a da paroxítona. Então, para paroxítona, todas são acentuadas. Paloma, agora, nessa altura que a gente está, dá para clarear mais sobre as regras de acentuação, Paloma? Tá dando, professora, tá melhorando. Graças a Deus. Até a semana da prova, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Na semana da prova, eu vou tentar colocar uma revisãozinha assim, ó, rápida e uma atividadezinha fotocopiada. Vou tentar organizar isso, porque agora eu já tenho um projeto para organizar também para a escola, mas vai dar tudo certo. Ei, tia. Oi. Foi você que botou as notas no sistema, foi? A nota de qual nota? As nossas. Da outra prova, Isso. eu acho que foi. Por quê? Porque eu desconfio da minha nota. Deixa que Tá ruim ou tá boa? tá bom demais. As provas ainda estão aqui. Não, Caio, eu comentei com você que a prova que você tinha melhorado. Foi? Porque eu acho que quando eu fui a última semana para dar aula, ainda eu já tinha corrigido a sua prova. Porque eu faço assim, ó, eu separo por série, ordem alfabética, eu vou corrigindo todo mundo assim. Eu acho que eu tinha feito esse comentário com você. Mas eu vou olhar que as provas ainda estão comigo. Eu não tive a oportunidade de devolver. Assim como eu não tive a oportunidade de receber as provas dos meninos do Fundamentalzinho, do Fundamental 1, para fazer a correção, porque ela marcou a reunião presencial ontem. E a gente, Teresina, não era para a gente ir, né? Não tá dando para ir porque não tem ônibus de Teresina para Campo Maior. Então, a gente está aguardando uma solução. Se vem alguém daí para cá e deixa o material em algum lugar, a gente vai buscar.
Mas eu posso conferir se você quiser a sua nota, se Não, você estiver não, estranhando. já foi, já. Já tá no sistema, né? Besteira. Tá bom. É, Bora lá. Então, pronto. Eu já tenho a regra da oxítono fixada, que eu já sei que são terminadas nas vogais A, E e O, com os seus plurais. Então, eu sei que as proparoxítonas, que as paroxítonas, eu vou excluir a regra da oxítona, as outras serão acentuadas. E eu já sei que as proparoxítonas todas são. Pronto. Então, aqui, se ela fosse uma palavra oxítona, ela seria acentuada pela regra, terminada em O. Muito bem. Se ela é paroxítona, ela recebe acento? Paloma. Na letra B. Lá no segundo pontinho da letra B. Se por acaso ela fosse paroxítona, ela Paloma receberia sumiu. acento? E por quê? Paloma caiu de novo, né? Uhum. Pronto. Então, Paulo me responde, por favor. Se ela fosse paroxítona, ela receberia acento, Paulo? Oi, como é a pergunta, tia? Se ela fosse, se caso essa palavra, a letra B, lá no segundo pontinho que tem nela, se ela fosse paroxítona, ela seria acentuada? Não, Não seria. Por quê? porque não está incluso na regra das paroxítonas. Maravilha, obrigada. E se ela é proparoxítona? Ela deve ser acentuada? Caio. Se ela for proparoxítona, Se ela fosse, caso ela fosse proparoxítona, ela deveria ser hum, acentuada? sim. Sim, por quê? Por quê? Por quê? Porque está incluso na regra. Qual é a regra das proparoxítonas? Tia, agora você está perguntando pergunta demais. Tu acabou de me dizer isso daí? Porque é terminada em O. Não. Oxi. Paloma, se ela fosse proparoxítona, ela seria acentuada? E por quê? A regra da proparoxítona é mais fácil do que a oxítona. Ela seria acentuada porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Hum, A regra da proparoxítona é a mais simples de todas, simplesmente porque todas as proparoxítonas são acentuadas, independente da sua terminação. Certo? Guardem essa informação. Oxítonas, eu já sei quais são as oxítonas, quais são as acentuadas. Nas paroxítonas, eu faço a exclusão da regra da oxítona, então as outras serão acentuadas. E as proparoxítonas, simplesmente, simples, todas serão acentuadas. Certo? Guarda essas informações, que aí o restante flui. O restante vai fluir. Mas aí ele está dizendo que essa palavra ela é oxítona mesmo. Então, se ela é oxítona, qual é a pronúncia correta dela, Paulo? Ma, A letra B. Qual é a pronúncia correta dela? Se ela, ele está me dizendo aqui que ela é realmente oxítona. Iporquemar. Não, tá na letra B já, Paulo. Não, Letra B. Nome de um tipo de árvore. E ela é oxítona. Se ela é oxítona, qual é a sílaba tônica? Iporquemar. Pana.
cocó. Ela não é paroxítona. Então, Ela é oxítona. Letra B, ela é oxítona. Se eu tenho a letra B como oxítona, pela regra, é a última sílaba mais forte. Como é que eu pronuncio? Panacoco. Não é o cocô, não. Porque o cocô, ele tem acento circunflexo. É porque essas palavras que são muito estranhas. Pois é, mas eu tô falando para você que ela é uma palavra oxítona. Então eu já sei que a última sílaba é a sílaba mais forte. Como é que eu pronuncio essa palavra sendo oxítona? Podem ligar os áudios de vocês, já que tem... tô sentindo falta só da Sara hoje, né? Porque o Pedro realmente não aparece, da Sara. Ela falou alguma coisa, Paloma? Eu mandei mensagem pra ela, só que não foi nem thread. Deve estar sem internet, né? Sem energia. Paná, coco, paná, cocó. Panacocó, tá? Panacocó. Podem chamar como se fosse alguém. Treinem isso. Treinem isso, porque na próxima questão é justamente para vocês marcarem as sílabas tônicas. Na letra C da quarta questão. Eu vou ler do jeito que está aí, sem acento nenhum. Tambafole. Tambafole. Nome de um molusco. Existe possibilidade de o tam ser a sílaba tônica? Existe? Não, Por que não, Paulo? porque as outras são explícitas com mais simplicidade. Olha para mim agora. Atenção aqui. O que ele está falando, em relação às sílabas tônicas, a gente só pode ter a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba tônica. Independente do tamanho da palavra, a sílaba tônica vai estar presente nas três últimas. Quantas sílabas eu tenho aí? Quatro. 4. Não é isso? Então, se eu tenho 4, tam não vai poder ser a sílaba tônica. Por que não vai poder? Eu acabei de falar o seguinte. Você falou assim, ela não é. Agora eu quero saber por que ela não é. Aí eu disse assim, ó. Para que eu tenha a sílaba tônica, eu preciso saber que ela tem que estar presente na última, na penúltima ou na antepenúltima. Se eu tenho 4, tam fica em qual posição? Nenhuma delas. Em nenhuma delas. Ela fica antes da antepenúltima. Então, por isso ela não poderia ser a sílaba tônica. Essa seria a resposta correta. Tá certo? Eu tenho só que guardar na minha cabeça que as sílabas tônicas estão presentes nas três últimas. Se eu tenho uma palavra de 5 sílabas, 6 sílabas, eu não posso ter a sílaba tônica antes da antepenúltima. Essa é a regra. Anota, Paulo. Anota, Caio, Paloma. Já sei de cabeça, tio. Olha, daqui a pouco eu vou perguntar de novo. Eu vou anotar, calma aí. Coloquem aí como observação. Fale aí, tia. Eu não posso ter sílaba tônica antes da antepenúltima sílaba. Antes da antepenúltima sílaba. Elas só estão presentes nas três últimas, tá?
Ou ela é oxítona, que é a última, ou ela é paroxítona, que é a penúltima, ou ela é proparoxítona, que é a antepenúltima. Antes dessa, não terei. Aí eu tenho 4 sílabas, então tan não pode ser, porque eu não tenho sílaba tônica antes da antepenúltima. Pronto. Respondida essa. Se essa palavra é oxítona, ela recebe acento? Se ela fosse oxítona, Caio? Foi? Se essa palavra, a letra C, se ela fosse oxítona, ela receberia acento? Não. Por que ela não receberia? Porque de acordo com meus estudos, ela só recebe acento se for terminada em A, AS, ES, OS, EN. De novo, não entendi o finalzinho. Ó, tem um programa que está sendo reprisado, eu acho que no canal Viva, que é Escolhendo o Professor Raimundo. E tinha uma pessoa que, quando a gente fazia pergunta, ela respondia assim, né? De acordo com os meus conhecimentos, acabei de lembrar porque você falou desse jeito. Ela não seria por quê? Porque não termina em A, AS, ES, OS e EN. Que coisa mais linda, tá certo. Tá certo. Vocês devem colocar essas observações aí, tá? Logo depois desses pontinhos. Certo. Então, ela não seria acentuada, não seria oxítona, porque ela é terminada em I. E né, ela não entra na regra de oxítona. Perfeito. Se é paroxítona, recebe acento? Recebe, Paulo? Se ela for paroxítona, ela recebe acento? Recebe. Por quê? Eu tô perguntando só o que tá aí, tá? Porque termina em I. Muito bem. Pronto. Essas coisas estão ficando fixadas na cabeça de vocês. E se ela é proparoxítona, ela também recebe acento? Não. Se ela for proparoxítona, ela pode receber acento? Segundo a regra, Paloma? Sim, Sim. Por quê, Paloma? porque todos são acentuados na Porque todas as proparoxítona. proparoxítonas são acentuadas. Perfeito. Mas ela é paroxítona. Tá? Ela é paroxítona. Então, se ela é paroxítona, como é que eu vou pronunciar essa palavra? Tambafole. 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 Ai, tambafole. Tambafole. E é um molusco, tá? Respondida essa questão, Sim. eu acho que de todas que a gente fez, essa foi a melhor para fixar esse conhecimento em vocês. Agora, essa daqui eu quero cada um responder. A quinta questão. As palavras a seguir, pouco usadas na língua portuguesa, já estão adequadamente acentuadas. Então, aqui, obrigatoriamente, vocês vão ter que saber qual é a sílaba tônica. Observe a presença ou a ausência do acento gráfico. Lembrando que toda palavra tem acento tônico, mas não obrigatoriamente acento gráfico. O que isso quer dizer? Eu já expliquei isso para vocês, agora eu quero que vocês retomem e me digam. Todas as palavras têm acento tônico, mas não obrigatoriamente acento gráfico. O que isso quer dizer? O que isso significa para a língua portuguesa? Eu já falei. Falei, Caio? Falou, sim. É porque eu faltei nessa aula. Paulo. Paloma. Eu acho que é porque toda sílaba tônica, independente de acentuação ou não, é mais forte. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Joia. Beleza. Independente de ter o acento gráfico, que seria o agudo ou o circunflexo,
toda palavra tem uma sílaba tônica, não necessariamente acentuada. Muito obrigada. É isso, guardem essa informação. Independente de se ter um acento gráfico, as palavras possuem uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte, não obrigatoriamente acentuada. Certo? Muito bem, Paloma, obrigada. Oi, Paloma, tu fica dizendo que o negócio tá difícil e nem tá. Tá dando certo. Então, sendo assim, vamos lá. Observe a presença ou a ausência do acento gráfico e, baseado nas regras 2, 3 e 4, classifique-as de acordo com a posição de sua sílaba tônica. Isso quer dizer que vocês vão classificar quanto oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Na letra A, eu já tenho o acento. Em qual sílaba? Contando da última para o começo. Antepenúltimo. Bora lá? Antepenúltimo. Antepenúltimo. Portanto, ela é a palavra Proparoxítona. proparoxítona. Como é a pronúncia? Flebótomo. Tá vendo como funciona? Muito bem. Flebótomo. Perfeito. Na letra B, é uma cegonha africana. Qual é a sílaba mais forte? Eu acho que é a penúltima. É a última? Realmente ela é uma oxítona. Como é a pronúncia? Leite. Marabu. Marabu, muito bem. E não é acentuada porque é terminada em U. Ótimo, tá indo no rumo. A letra C, pequena cesta de palha. Como é a pronúncia e qual é a sílaba tônica? Só abrindo um parêntese aqui, antes que vocês respondam a letra C. Por mais que pareça que a gente fez pouca coisa hoje, foi a maior evolução que eu vi em relação à acentuação gráfica. Porque essa última questão, essa quarta questão que a gente corrigiu, ela envolvia todas as regras. E vocês se saíram muito bem. Então, assim, falta algumas coisas para corrigir? Falta. A gente vai tentar corrigir todo esse conteúdo, porque eu não gosto de atividade sem correção. Mas aqui, a gente está fazendo uma espécie de revisão sobre as regras. E hoje foi muito produtivo. Pode parecer que não, mas vocês, assim, deram um show. Porque vocês foram mostrando que esse conhecimento está aí. Vocês podem se dar ao luxo de participar e achar assim, não está correto? Está correto. Aqui a gente está para tirar dúvidas. E, sinceramente, hoje eu estou muito, muito satisfeita com a aula, de verdade. Algumas vezes eu fico assim, meio triste em pensar que talvez não esteja tendo evolução, mas hoje eu percebi que está aí. Graças a Deus. Tá bom? Obrigada hoje, de verdade, porque vocês se mostraram conscientes e participativos. Eu não, quando é para reclamar, eu reclamo, mas quando é para elogiar também, a gente está aqui para isso, viu? Muito obrigada, de verdade. Na letra C. E aí, qual é a sílaba tônica? Acho que é o tum. Meu Deus! Se você acha que é o tum, então ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Paroxítona. Como é a pronúncia? Quitungo. 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 Pode fazer desse jeito. Não é feio, não. Quitungo. Ela é paroxítona. Muito bem. Agora eu tenho a última. A letra D. Qual é o tipo de mosquito? Qual é a sílaba tônica? Tu. E aí? Concorda, Paulo? Concorda, Paloma?
Digo a vocês, ela é oxítona. Oxítona. Ela é oxítona. Catuqui. 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 Tá? Vocês circulem essas sílabas e coloquem do lado a classificação. A primeira é proparoxítona, a letra B é oxítona, a letra C, paroxítona e a letra D, oxítona. A letra E já está acentuada. Se ela já está acentuada, vocês fazem a contagem das sílabas e me digam qual é a classificação dela quanto à sílaba tônica. Proparoxítona. Proparoxítona. Paloma, como é que fica a pronúncia? Tipo de animal marinho. Gente, isso é cada nome. Meu Deus, que coisa mais fofa. Paloma, Parece como é que com fica a pronúncia? Parece o quê? O gato é fofo, tá? Paloma, como é que fica a Eu pronúncia? não consigo falar isso, não. Sifonóforo. Sifonóforo. Tá certo? Tá bom. Sifonóforo. Proparoxítona. Muito bem. Coloquem aí, ó. Circulem a sílaba tônica que já está acentuada e coloquem ao lado que ela é proparoxítona. Letra F. Certo. Essa daqui eu já ouvi. Não é uma palavra que eu nunca tenho escutado. Condutor de animais. Qual é a sílaba tônica, Caio? Almocreve. Que nome é este? Se eu for falar, vocês vão... eu não falo justamente para não deduzir a resposta, né? Não direcionar. Aí ele fala assim, ó. É um condutor de animais. Eu quero que vocês identifiquem qual é a sílaba tônica. Aí, a partir da identificação da sílaba tônica, eu tenho uma classificação. É cre... Oh, tá correto. Circula logo. É o CRE. Como é que fica a pronúncia? Almocreve. Meu Deus. Perfeito. Almocreve, tá? Muito bem. Pode fazer desse jeito que o Caio tá fazendo, que vai dar certo. Agora tá bem aqui, ó. A letra G. Bota aí, paroxítona. A letra G já tá acentuada. Então, quer dizer que se ela tá acentuada, qual é a sílaba tônica? Frem. A última, né? Então, ela é o quê? Ela é... Cadê? Ela é oxítona. Ela é oxítona. Portanto, qual é a pronúncia? Cadê? Letra G. Palafrem. Hã? Palafrem. Palavra. Palavra.